Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Peleja Cast, esse podcast que vem trazer uma palavra para você, para a sua vida. Gostaria de desejar uma boa noite para você que está nos assistindo de maneira ao vivo. E eu gostaria, sem mais delongas, de dar uma boa noite para o Diego, que ele desse as considerações iniciais para ele. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, junto aqui com o Wellington. Amém. Desejar a todos aí uma boa noite, você que está assistindo aí ao vivo e você que está assistindo aí depois também. Que o Senhor te abençoe. É muito, muito bom estar aqui com os irmãos para poder falar a respeito da palavra e poder glorificar ao Senhor, Wellington. Aleluia. E hoje nós temos um tema hoje para trazer aqui para os irmãos. A gente teve já duas entrevistas aqui, dois episódios, né? Primeiro episódio a gente falou acerca da semente, juntamente com o Diego. Depois, o segundo episódio, a gente falou acerca... entrevistamos o Pastor Flávio. Pastor Flávio que deu um show aqui de história, um testemunho abençoado aqui para todos nós. E hoje eu trouxe aqui, Diego, para a gente poder falar sobre acerca do Gadareno. Tenho muitas dúvidas acerca desse texto, né? E vamos fazer a leitura do mesmo para que todos possam compreender. Então, Marcos, no seu capítulo 5, vai dizer assim, ó: E eles chegaram a um outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Repito, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nenhum homem poderia prendê-lo, não, nem com correntes. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. Vamos iniciar por essa parte, Diego. E interessante aqui que Jesus ele chegou numa cidade litorânea. Porque que eu estava falando, ó, e eles chegando a um outro lado do mar. Ou seja, Jesus estava no mar para chegar à terra dos Gadarenos, ou seja, Gadara. Terra dos Gadarenos, Gadara. Interessante, Diego, que no seu capítulo 4 aqui vai falar de uma tempestade que Jesus enfrenta juntamente com seus discípulos. Jesus estava dormindo e os seus discípulos ele enfrenta uma grande tempestade, acorda o mestre e eles é acometido por uma tempestade. Eu até separei aqui algumas perguntas para eu fazer com relação a essa tempestade. Eu queria saber, Diego, qual foi o propósito dessa tempestade? Por que houve uma tempestade nesse mar antes de Jesus e seus discípulos chegarem em Gadara? Glória a Deus por isso. Esse tópico é muito interessante. Diz que Marcos, capítulo de número 5, fala a respeito de uma grande libertação, né, Wellington? E quando se trata de uma grande libertação, eu acredito muito. O diabo ele não vai ficar feliz em perder. Verdade. Logo, essa tempestade que se levanta no capítulo de número 4, no versículo de número 35, que se inicia, o capítulo de número 35, o versículo de número 35, melhor dizendo, Cristo vai falar, vamos para o outro lado. Você percebe que Cristo ele não dá um endereço, ele só fala, vamos passar para o outro lado. O outro lado tem um endereço, que é Gadara, mas Jesus não fala para os discípulos. Porque isso poderia amedrontá-los, né, também. Né? Amedrontar também. E o fato de Jesus falar, vamos para o outro lado, o texto diz que eles entraram no barco e atravessaram, só que também havia com eles outros barquinhos. Você percebe que essa tempestade que você acabou de citar, ela não ataca os outros barcos, ataca apenas o barco que está Cristo e os discípulos do lado de dentro. Meu Deus, forte, hein? E a pergunta que fica é por que os outros barcos não foram atacados? Essa que é a questão, né? Tá acontecendo a tempestade, o certo é afetar todas as embarcações que estão no mar. Sim. Mas apenas o barco de Jesus, sim, o texto vai dizer que havia outros barquinhos, mas apenas o barco de Jesus foi afetado. Por que só o barco de Jesus foi afetado? É porque, na realidade, essa tempestade que se levanta não é uma tempestade natural. Ela é uma tempestade ocasionada justamente pela libertação que vai acontecer. Então, eu acredito que, e eu gravo isso e guardo isso no meu coração, antes de uma grande libertação, sempre vai haver um grande levante. Meu Deus. O significado de um grande levante significa que Deus está querendo operar em alguma coisa, na vida de alguém, e essa tempestade vem para tentar paralisar. Só que quem impede Jesus?
Ninguém. Ninguém. Então pode se levantar o mar, pode se levantar a tempestade. Quando Cristo está na direção, o mar tem que se calmar, a tempestade tem que se acalmar, o vento tem que silenciar. Você Glória pode a ver que Deus. Cristo, ele repreende o vento e acalma o mar. Acalma o mar. Essa palavra repreensão é a mesma palavra utilizada quando Cristo vai expulsar os demônios do Gadareno. Meu Deus. É a mesma repreensão. Então, Cristo ele está expulsando os demônios que estão se levantando na potestade espiritual da maldade no ar, que está tentando impedir eles de chegar. Só que Cristo ele se levanta, ele repreende, ele acalma o mar. Isso Meu Deus, é muito gratificante. Sim, isso Muito é forte muito essa demais. parte. E trazendo para as nossas vidas atuais e para o nosso cotidiano diário, Diego, às vezes a gente passa por muitas tribulações em nossas vidas e não entendemos que essas tribulações, às vezes, é Jesus nos preparando para algo maior, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu creio justamente dessa forma, sabe? Tem tempestade que vem que não é para nos paralisar, que não é para destruir. Ao contrário, essa tempestade que ela vem, ela é para fortalecer, para direcionar, para mostrar que Deus está trabalhando de alguma forma. E é isso que acontece. O texto diz que quando eles chegam, que é o versículo de número 1 que você leu, e chegaram ao outro lado, na província Dos de Gadara. Gadara, ou dos Gadarenos. Gadarenos. Quando o barco chega na província, o texto vai nos narrar que havia um homem possesso por uma legião de demônios, que ele habitava junto ao sepulcro. Esse homem ele é possesso. É possesso. Uma pessoa que ele é possesso, Wellington, ela não tem domínio sobre si. O que domina ela é os demônios, a ponto de ela se cortar com cacos. Então ela Sim. não se domina. Só que quando o barco para, esse homem que está possesso, ele corre na direção de Cristo, prostra e adora Cristo. Muito forte. Vamos por partes. Primeira coisa a pergunta que eu falo para você, que eu faço para você, Diego, é o seguinte: esse gadareno, esse endemoniado, ele era famoso nessa terra, as pessoas o conheciam? Com certeza. Eu acho que assim, eu conhecia até por uma forma de amedrontamento, as pessoas tinham medo, ou poderia ter utilizado até como uma atração pública dentro daquele ambiente, sabe? Talvez, isso daqui é só um talvez, Gadara fosse conhecida até por causa dele. Vamos na Gadara. Gadara, onde habita um homem endemoniado, Sim. possesso, que se corta, que clama, que mora no meio do sepulcro, talvez seja até utilizado isso para ganhar uma notarialidade, uma fama para a cidade. Eu creio que ele era conhecido sim, Gadara. Interessante, você falou aqui, ó, que logo no versículo 2 vai dizer que ele habitava nos sepulcros, um homem com espírito imundo. Esse gadareno, ele tinha casa, o habitat natural dele era o sepulcro. Eu queria que você falasse sobre essa parte também, Diego. Isso, exatamente. Ele habitava. A palavra habitar não significa permanecer ou morar assim, mas ele habita ali. Toda vez que um demônio ele toma posse da mente de alguém, porque quando ele domina a mente, logo ele domina o corpo também. Corpo. Então ele tira total a lucidez, as pessoas não sabem o que fazem muitas das vezes e podemos utilizar isso até no requisito de drogas. Quando a pessoa está tomada por entorpecente, o alcoolismo, você pode ver que as pessoas ela perde o rumo. O perde controle, norte, é verdade. perde. Então isso daqui, ele é possesso, ele tem casa. Só que na mente endemoniada, tomada por essa legião de demônio, eles fazem que ele habitem num ambiente de sepulcro. Só que sepulcro não é ambiente para se morar. Não é ambiente de se morar. E aí? É aí que fica essa grande pergunta. O porquê ele mora ali? Porque o diabo tira a lucidez. Ele faz uma pessoa que tem uma casa morar dentro do ambiente de morte. Sepulcro fala de morte. Só que como uma pessoa que está vivo está habitando no ambiente de morte. O diabo ele tira totalmente a lucidez a ponto de alguém que está vivo habitar no ambiente de morto. Você pode pegar uma pessoa hoje, que está viciada na bebida, nas drogas, ela tem casa. Só que ela habita no ambiente de morte. De morte, meu Deus. Por quê? Porque para ela estar feliz, ela precisa beber. Para ela estar feliz, ela precisa usar entorpecente. Então, ela não tem a felicidade de ter um lar, porque o diabo tomou a lucidez através de entorpecente. Só que Cristo vem para mudar isso. Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E uma vez conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo, ele traz a lucidez de volta na mente daqueles que foi tomado pelo diabo. Isso é gratificante. Cristo ele está chegando em Gadara. Aleluia. Eu queria profetizar Amém. diante dessa palavra. Fica à vontade. Deus, isso daqui. Fica à vontade. Cristo está chegando na sua Gadara. Talvez para você era um cenário de morte. Talvez você habitava no ambiente sepulcro. Mas permita-me dizer,
Cristo, ele te traz vida. Ele vai te trazer não só sensação de vida, mas vai te trazer uma vida verdadeira e vida com abundância. Aleluia. Onde você não vai ficar cativo, porque Cristo, ele é aquele que liberta. Aleluia. Que é gratificante demais. Cristo está chegando na Gadara. Muito gratificante, engraçado, né? Os demônios ficaram loucos saber que Jesus ia chegar lá, porque aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. O diabo sai de perto, ele grita, ele não aguenta, mas ele tenta apelar, mas ele não consegue com o poder de Cristo. Muito forte isso aí. No versículo 4 mais pra frente vai falar dos grilhões. Isso daqui é lindo, Wellington. O versículo de número 4 é muito interessante. Porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalha. Olha o texto agora. E ninguém podia amansar. O máximo que um homem pode fazer é tentar amansar. Cristo, ele não amansa. Cristo, ele liberta. Você pode ver que os homens o prendia, porque o homem prende. Já Cristo liberta. Meu Deus. Então isso daqui é muito lindo, porque as pessoas estão presas. As pessoas tentam os seus métodos. Não, use esse método aqui. Não, use esse remédio aqui, sabe? O que o homem pode fazer é amansar e calmar. Cristo, quando ele chega, ele não amansa. Ele liberta. Liberta, meu Os Deus. homens prendem. Você pode ver que normalmente uma pessoa que é dependente química, isso que a gente está falando de dependente química, quando é utilizado remédio para melhorar, ela para de ser dependente daquilo que ela era presa, da droga, mas agora ela é presa a outro. Ao remédio. Ao remédio. Verdade. Então, o máximo que o homem pode fazer é amarrar para tentar amansá-lo. Verdade. Só que Cristo, quando ele vem, ele não deixa ninguém cativo, ele liberta. Ele liberta. Gratificante Muito demais. gratificante. E isso de fato é verdade, porque por diversas vezes eu já vi pessoas sendo sedadas, né? Sim. Sedadas, dopadas, mas libertação só vem por parte de Cristo. E você vê que várias pessoas, mesmo depois de tomar remédio, mesmo depois de ser sedadas, às vezes, em alguns casos, ela volta a ter recaídas, a Exato. utilizar dos entorpecentes. E não, quando é de verdade, tipo algo genuíno de Cristo, do próprio Cristo, a pessoa sempre conta aquele testemunho, ó, nunca mais eu utilizei, fiz utilização desse tal entorpecente, ou seja, qualquer produto químico, né? Bebida, enfim, Sim. etc, etc. Então isso aí é muito Isso é forte. gratificante. Eu tenho uma experiência muito linda dentro disso daqui. Eu me recordo que o pastor Adriano, um pastor da Igreja do Brasil para Cristo, excelente pastor. Glória a Deus pela sua vida. Pastor Adriano, Deus abençoe a vida do Senhor, eu vou contar essa experiência. O pastor Adriano me ligou, falou, Diego, vamos visitar uma casa de recuperação. E essa casa de recuperação é feminina, né? Quando a gente chegou nessa casa de recuperação, foi eu, ele e mais uma irmã para ficar na parte da intercessão. O Eric, na hora que nós chegamos na porta dessa casa de recuperação, me chega o dono que cuida dessas pessoas. Ele já me chega fumando. Meu Deus do céu. Ele já chegou com um cigarro na mão, a gente já achou estranho aquilo. Estranho. Ele abriu a porta, a gente entrou. Quando a gente entrou, a gente percebeu que as meninas que estavam ali, as mulheres, estavam dopadas. Dopadas. Ela não estava sendo tratada. Elas estavam sendo tomadas, mais uma vez, por outro vício, pela medicação. Era tipo um paliativo ali, um remédio paliativo para manter elas ali Sim, sedadas, né? Sim, mas glória a Deus que esse rapaz, ele abriu lá pra gente entrar. Na hora que a gente pediu para ele trazer todas as mulheres para deixar dentro de... Era como se fosse... É uma parte de festa dentro... Era como... Um salão de não festa. É um salão de festa dentro de um sítio. Sim. Um sítio, uma chácara. E trouxeram... Tinha cerca de mais ou menos de umas 20 a 25 mulheres ali. A maioria delas dopada. Colocava algumas cadeiras ali. Eu me lembro como hoje. Eu fiquei numa borda da piscina, porque o diabo ele é astuto. Fiquei numa borda da piscina, a irmã ficou do outro, o pastor ficou um pouco na frente e a gente começou a interceder. Sabe como você pega a panela e coloca a pipoca do lado de dentro da panela para estourar? Sim. Quando estoura uma, começa todas a estourar? Sim. Na hora que a gente começou a orar, manifestou uma. Logo, todas as demais se manifestou. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. 25 mulheres. pessoas. Meu Deus, e pra controlar esse tanto de demônio, meu irmão? Eu vou falar. Teve que expulsar o atacado. Não dava só pra colocar na cabeça, porque eram muitas pessoas, nós só estávamos Meu 3. Deus, Só que eu aprendi uma coisa, que ali estava acontecendo justamente o que aconteceu com o gadareno. Os homens estavam prendendo, amansando,
E tá Jesus entendendo? estava... E Jesus chegou para libertar. Meu Só que daí Deus. é outra questão. E depois da libertação? Porque tem um pós, né? Tem o pós-libertação. Tem um pós. E o pós também é algo assim que precisa ter um grande cuidado, né? A gente pode tratar isso daí um outro momento. Maravilha. Mas voltando ao texto. Cristo, ele vai chegar aqui, né? O versículo de número 5, se você quiser ler. O 5 vai dizer assim: e sempre de noite e dia ele estava no monte, no caso o Gadareno, Gadareno. e nos sepulcros gritando e cortando-se com pedras. Por que ele estava gritando e se cortando, Diego? O versículo, ele andava sempre de dia e de noite e dia, clamando pelos montes, estava nos montes gritando, e pelos sepulcros ferindo-se com pedra. A gente poderemos dividir isso daqui pelo menos em duas partes do versículo de número 5. De dia e de noite ele clamava. Você acredita? Eu acredito dessa forma. Não estou afirmando que o texto está dizendo. Uhum. Eu acredito desta forma. Tem pessoas que adentram no ambiente de igreja que ela está possessa, mas ela não dá sinais. Que aparentemente está. Ela manifesta depois de um período de oração. Sim. Durante o dia ela está normal, mas quando ela chega de noite no ambiente de culto, ela se manifesta. Tem um demônio ali. Sim. Eu acredito que esse gadareno, por mais que ele tenha uma legião de demônios, eu acredito que em vez de outro dava um estalo de lembrar quem ele era. O texto diz que clamando, gritando, uma coisa é clamar, outra coisa é gritar. Clamar, quem clama, clama por socorro. Sim. Então eu acredito que em um desses estalar, em um voltar de mente, talvez ele grite por socorro. E Cristo lá do outro lado diz, vamos passar para o outro lado. Eu tô te ouvindo. Porque tem alguém que está pedindo socorro. Meu Deus. Então, assim, eu acredito que esse está no monte, clamando de dia e de noite, esse homem, ele, por mais que é tomado por uma legião de demônios, ele também é homem. Tem sentimento, sabe? Quer sair dali, mas não consegue. O texto diz que ele se cortava, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então aqui ele está tentando se matar. Só que por que ele só se corta e não se mata? Essa é a questão. Por que ele só se corta e não se mata? Porque Deus está cercando e guardando. Porque o diabo ele pode até tentar destruir, pode Meu até Deus. tentar matar o Wellington. Mas se Deus está dizendo não vai e não vai, o diabo tenta, corta, faz de tudo, mas Deus está dizendo eu tenho um plano, eu vou salvar. Meu Deus. Então eu acredito nisso, que ele se corta, se fere, mas Cristo está dizendo eu estou chegando do outro lado. Meu Deus, muito Isso forte. Isso daqui é lindo demais. Muito lindo. A mão de Deus está guardando. Sabe, Deus ele guarda, por mais que o cenário aparentemente é sepulcro, é morte, está se cortando, é depressão, Deus quando ele está dizendo, eu vou guardar, eu tenho um propósito, e Cristo ele chega, ele traz a libertação. Isso daqui é lindo demais. Muito lindo, muito lindo. Mesmo os demônios tentando matar ele, Deus tinha um propósito na vida dele, e a gente pode até trazer para o nosso cotidiano que quando Deus ele tem um propósito na sua vida, irmão, o demônio ele pode fazer o que ele querer, mas ele não vai te matar. É aquela música, eu acho meio contraditória, mas há interpretações, né? Como é? Que tem promessa, não morre? Como é que é? Lembra aí o louvor. Tem promessa de Deus. Não morre, não. É isso. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Então é um pouco disso. Sim. Você que tem promessa, né? Você que tem promessa e você que está trilhando o caminho de Deus, né? Sim. Você pode ter certeza que você não vai morrer. E você tocou nesse ponto. É justamente isso. Igual, quem tem promessa morre? A gente sabe que morre. Morre. Se não tiver debaixo da proteção do Altíssimo. E direção de Deus. Quando Deus ele tira o povo de dentro do Egito, deu promessa, qual? Vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Quem estava debaixo da obediência entrou na terra, que foi Josué e Caleb, né? Exato. E olha o cuidado de Deus. Vocês vão andar pelo deserto. De dia tem a nuvem que protege do calor. E à noite, coluna de fogo. Então, quem anda na direção e debaixo do propósito é cuidado por Deus. De cima Deus. E na frente. De noite e de dia. Agora, o problema é quando a pessoa foge. Verdade. Aí a terra se abre e em um dia só mata muitos. Verdade. Inclusive, eu vi um caso recentemente. Não vou aprofundar muito, porque as pessoas vão descobrir
se eu falar, mas de uma pessoa que eu via que tinha muitas promessas e eu acredito que, não sei, não posso julgar e acabou vindo a óbito. Sim. E eu vejo claramente que foi exatamente dessa maneira. Saiu. Tem projetos, tem promessa, mas quando você sai da presença, a mão de Deus não está mais com a pessoa. Porque a promessa ela tem uma direção, né? Se eu não ando diante da direção da promessa, não adianta. Deus só cobre quem está debaixo da direção. Verdade. Se fugiu da direção, se esquece. fugiu do caminho dele, é caminho estranho. E vamos lá, no 7 ali em diante vai falar sobre e clamando com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho dos Deus Altíssimo. Conjuro-te, porque Deus que não me atormentes. Versículo de número 7. E o 8, pois ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Eu sei que essa pergunta é um pouco polêmica, mas o Diego, a partir de quantos, assim, mais ou menos, a gente não tem uma resposta exata dentro da Bíblia, eu acredito, mas a partir de quantos demônios pode ser se considerado legião? Legião. Se a gente for olhar por base dos soldados, a gente falaria que era de 3 a 6 mil. O texto diz que é 2.000 porcos, então tá dentro dessa questão aí. Então é cerca de 3 a 6. Ah, tá. 2.000 eu sei que é a quantidade dos porcos aqui que é a tomada. A gente vai chegar dentro desse texto. O versículo de número 7. E clamando com grande voz, disse que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui a gente sabe que é o demônio que está dentro do gadareno. Sim. Né? Os demônios, né? A legião que está dentro dele, que olhando para Jesus e pergunta, o que tenho eu contigo? Os demônios conhecem Cristo. Tiago, ele afirma, os demônios sabem quem é Deus, acreditam em Deus e estremecem. Esses demônios, quando olham Cristo, sabem, vai acontecer alguma coisa. Cristo, quando ele chega, ele gera duas comoções. Uma comoção no ambiente espiritual e uma comoção no ambiente físico. No ambiente físico é porque as pessoas não estavam esperando Cristo, mas ia gerar uma comoção ali não tão agradável para alguns. E no ambiente espiritual também. Quando Cristo vai libertar, os demônios já sabem. O que tenho eu contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Meu Deus, muito forte. E interessante falar sobre essa questão das legiões, porque é justamente o que a palavra fala, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente é liberto, a casa fica limpa, mas se a gente sai dos caminhos de Jesus, como é que é? 7 vezes. 7 vezes 7, mas... Não, ele vai e volta com mais 7. Volta com mais 7. Então, o cara... casa limpa, hein? Meu Deus do céu. Então, imagina aí, o cara que tinha 2.000 demônios, aí foi limpo, ele vai voltar com 70 mil demônios. Então, é uma coisa terrível. E aí as perguntas perguntam assim, isso é uma dúvida, eu acho que de muitas pessoas. Elas acham que o demônio é uma pessoa só, que demônios é só o Satanás, Lúcifer, o capeta. Não. Mas não. A gente vai ver na Bíblia que os anjos caídos é uma terça parte do céu. Sim. Então a gente pode colocar milhares de milhões de demônios que agem sobre a terra, sobre essa humanidade. Então, para você ver, em um só ser humano havia ali cerca de 6 mil, vamos colocar o número 6 mil demônios. Então é muita coisa, irmão. Muita coisa, velho. Olhando por esse lado, Wellington, vou fazer uma pergunta também. Quando uma pessoa ela é liberta, a casa fica limpa. Sim. A casa fica limpa. Quando essa pessoa volta da legalidade de novo no mundo, volta da legalidade de novo, os demônios voltam com mais 7. Sim. O estágio é o mesmo? Pior, muito pior. Muito pior. Porque uma coisa é quando eu tenho só um vício, mas é aquela questão, né? Abismo chama abismo. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um vício ali, digamos que seja uma bebida. Aí, beleza, tô ali e tal.
Aí fui liberto da bebida. Daqui a pouco eu me encontro novamente bebendo. Mas daqui a pouco, ao invés de eu estar só bebendo, aí eu já fumo, aí eu já faço utilização de entorpecentes. Aí daqui a pouco eu já estou me prostituindo. Sim, É um abismo, vai levando para outro outra. abismo, irmão. Eu conheci uma pessoa que a gente a gente não, pelo poder do nome de Cristo, sabe? Mas a pessoa, ela vivia manifestada. Isso é um assunto até um pouco polêmico. Na rua onde eu morava, o evangelho tomou uma grande proporção, grande naquela rua, demais, que a mão até cansava de dar a paz do Senhor. Andava cerca de 4 jovens. Mateus, Valdeir, Leandro e era eu também. Esses 4. Subia monte e descia monte. Olha que benção. E começamos a evangelizar e fazer culto naquela rua, com muita frequência. E na onde a gente fazia culto, enchia. A ponto das pessoas que era manifesta, que tinha demônio, começavam a se manifestar na rua. E assim, não era durante o culto. Do nada, passava na rua, se manifestava. Meu Deus do céu. O povo céu. batia na nossa porta, fulano de tal se manifestou, você consegue ir lá expulsar? Vocês eram quase Constantino lá, o expulsador de demônio. E era tão interessante que a gente até brigava para expulsar demônio. Eita, não, fulano, é minha vez. Era uma escala de quem tava na escala. E uma certa pessoa manifestou e tal, aquela coisa toda, e fomos lá expulsar. Só que expulsava hoje, daqui 3 dias estava de novo. Só que se tornava pior. Por quê? Porque libertava, mas a pessoa não tinha um contato com Cristo. Não queria uma intimidade, uma transformação. Voltava sempre naquela mesma coisa. Então, assim, realmente, um abismo leva outro abismo. Bebia, depois bebia, agora se prostituía, fumava, cheirava, entre essa questão. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Quando Cristo ele te liberta com um propósito. Para você não voltar à mesma prática. Pode ver que todas as vezes que Cristo liberta, ele diz, vai e não peques mais. Quando Cristo cura, ele fala, vai e não peques mais. Por quê? Porque é justamente isso. Se você volta para a mesma prática, a situação que era antes vai se tornar ainda pior. Por isso, fica nos pés de Cristo, que esse é o melhor lugar. Que é esse lugar que tem vida. Aleluia. Interessante aqui, Diego, que Jesus ele liberta o gadareno, mas os demônios eles começam a clamar por Jesus, suplicar para que eles pudessem ir adentrar para uns porcos que estavam ali. Qual o motivo que eles pediram para habitar naqueles porcos? Qual o propósito deles ali? Para o diabo, um homem e um porco é a mesma coisa, Wellington. O valor é o mesmo. Meu Deus. Para Cristo, não. Para Cristo, um homem tem valor e o porco não tem. Porque Cristo ele veio para salvar o homem. O diabo ele veio, como já dissemos, para roubar, matar e destruir. O que valia aqui em Gadara, entre valores, eram os porcos. O gadareno não tinha valor. Meu Deus. Você pode ver que quando Cristo liberta o gadareno, as pessoas de Gadara dão mais credibilidade para os porcos que caíram do que para um gadareno liberto. Eles dão mais ênfase e mais importância, pelo fato dos porcos cair e morrerem, no caso, do que pro gadareno. Por que isso, Diego? Pela questão do valor. Infelizmente, eu vou falar assim no modo contexto geral. O homem ele só dá valor nisso. Quando se trata na libertação, o que eles vão ganhar na libertação do gadareno? Nada, nenhum lucro eles vão obter na libertação. Até a atração que eles têm, eles perdem. Perde. A fama que eles tinham. A fama que eles tinham, eles vão perder. Então, a libertação do gadareno se torna um grande prejuízo para eles. Porque a verdade chegou em Gadara. Meu Deus. E aonde a verdade ela chega, não há espaço para mentira. E aquilo que é falso cai. E o que é verdadeiro permanece. Meu Deus. E aqui a gente pode trazer para nós o seguinte. Os pastores de porcos pastoreavam ali. Então, tinha pastores de porcos. Ali tinha, são os pastores de porcos que vão começar a se pronunciar, a ficar, vamos colocar assim, se levantar contra Jesus. E aí, por que eles fazem isso, Diego? Qual é o objetivo deles nisso? Eles ficaram entristecidos ou enraivecidos por conta disso? Vamos citar aqui diversas expressões, né? Uhum. Tanto raiva... Só que eu gosto de entender uma coisa na luz do texto. Eu não estou utilizando isso aqui para atacar ninguém. Ao contrário disso, eu quero trazer debaixo dessa luz. Quando Cristo ele liberta os demônios vão para os porcos. Os porcos, eles caem precipício abaixo, logo traz um prejuízo. 2.000 porcos. 2.000 porcos, muita coisa. Muita coisa, né? 2.000 porcos. Os pastores
dos porcos entra na cidade para anunciar para os donos dos porcos a perca. Então, quem perdeu financeiramente não foi os pastores, Não, foi os donos. os donos. Tá, Então, vamos pensar aqui, Wellington, como uma grande convenção, ou como uma grande igreja que Sim. tem as suas igrejas pequenas, que tem os seus lucros que vão sempre para lá, e quando essa igreja, quando Cristo entra nesse ambiente, porque Cristo é a verdade, Wellington, sim. muitos dos benefícios deles caem, Sim, porque Cristo não quer saber de valores, Cristo quer saber de vida. de libertação. De libertação. Meu Deus. E se a verdade entra, a mentira ela é manifesta, logo as pessoas vão entender, opa, temos que tomar cuidado. Aqui tem pastores de porcos, que vão perder os seus porcos, que vão levar aos seus senhores, e os senhores vão chegar, Cristo, sai daqui. Engraçado que eu achava que pastor, esse termo pastor que cuidava de animais, era apenas pastor de ovelhas. Então quer dizer que existe pastor de porcos? Isso daqui dói, né? Meu Deus do céu. Velho. O alimento da ovelha é diferente do alimento do porco. Meu Deus. O alimento da ovelha é pasto. Além de ser pasto, o alimento da ovelha sacia. Saceia. O alimento do porco incha. Meu Deus do céu. Porque quem vai ganhar, quanto mais grande for o porco, maior o lucro. Glória a Deus. Então eu vou encher o porco, não alimentá-lo, Misericórdia. porque aí eu consigo tirar lucro deles. Hoje, infelizmente, é dessa forma. Não temos um alimento, não vou generalizar em todos os lugares, Sim. mas estão enchendo porcos, porque porcos cheios é benefício para eles. Meu Como Jesus. que eu encho porcos? Meu queridinho, você pecou. Você pecou, Jesus te ama. Pode ficar em paz. Sim. Você é assim, Jesus te aceita assim mesmo. Pode vir do jeito. Essa é a mensagem para porco. Essa é a mensagem de porco. Meu Deus. Porque assim, a gente acredita no amor de Cristo. Eu Sim, sou um sem cara dúvida. que eu vivo muito, eu acredito muito Essa no graça. amor. E eu acredito muito que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo do evangelho. Os religiosos da época questionaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele falou isso. Mas eu acho que as pessoas utilizam isso de uma maneira totalmente deturpada e de uma maneira que, assim, como você falou, para inchar. Isso. Às vezes utiliza isso de artifício para poder, desculpa falar isso aqui, mas para poder estar em pecado e estar na igreja, para poder estar em pecado e estar no altar, para poder Jesus aceitar do jeito dele, Sim. moldar o evangelho pro jeito dele. Não sei se você viu um pastora, entre aspas, debatendo textos bíblicos, falando, distorcendo a palavra para ter o seu próprio desejo para viver conforme, e em vez de buscar uma libertação. Então, pastor de porcos seria basicamente isso. Justamente. Meu Deus. E você pode ver que quando eles perdem os porcos, eles têm que levar um relatório, Wellington. O relatório vai para quem? Vai para o dono. Ó, o relatório. Ó, é o seguinte, os porcos caiu, logo o faturamento vai cair também. E a pergunta é, por quê? Vamos lá que eu te explico. Por quê? Porque entrou um homem chamado Jesus, trouxe libertação, logo caiu os porcos para baixo, não temos o mesmo benefício. Não, então vamos tirar esse Jesus de lá. Meu Deus. Olha isso daqui machuca, porque isso daqui não acontece só em Gadara. Isso daqui acontece em muitos lugares também. Meu Jesus. Porque se não me beneficia, eu tiro. Eu tiro Jesus. Estão tirando Jesus para ganhar benefício. Estão deixando Jesus de lado porque Jesus muitas das vezes não traz benefício. Quando eu falo benefício, me entenda bem. Cristo cura, Cristo liberta, Cristo providencia. Isso a gente sabe. Só que quando o homem olha muito para o material que Cristo proporciona e não para o que Cristo é, eu fico com o que Cristo tem. E quando Cristo tira de mim, eu tiro o Cristo da minha vida. Meu Jesus. É isso que vão fazer. Expulsam Cristo de Gadara. Não, se está trazendo pra gente situações ruins, tira Cristo. Não prega essa palavra não. Essa palavra aqui tira os nossos porcos. Não prega essa palavra não. Essa palavra aqui faz cair lá embaixo o que a gente quer, sabe? Uhum. Então, tiram a palavra de Cristo. Você pode ver, é raro você ouvir, ouve-se sim, uhum. né?
Louva a Deus pela nossa pastora. A gente tava até comentando aqui, a minha pastora, meu Deus, não é pastora de porcos não, meu amigo. Ela alimenta, e outra, se ela tiver que falar na sua cara que tu tá errado, ela aponta o dedão na tua cara e fala, ó, se converta, porque o que... Se conserta, porque aqui a gente está atrás de pessoas para poder ganhar a alma das pessoas. Não é para inchar o coração das pessoas, né? Exato. Então, assim, aí eles começam a tirar. Como que tira Cristo de dentro da igreja? Primeiro, começa a tirar a palavra de dentro. Começa a tirar a respeito de confronto. Culto não é conforto, culto é confronto. E Cristo, ele confronta, né? Quando eles vêm e fala, expulsa Cristo, ele sai. Só que antes de Cristo sair... Então, no caso, Cristo saiu expulso de Gadara. Saiu expulso. Em vez do povo aclamar ele sai expulso. Mas por que Jesus é expulso? Justamente por isso. Por trazer para eles a tirar verdade, o lucro deles. Tirar o benefício. Benefício. Porque pensa comigo, o que seria mais impactante? Eu olhar para o gadareno liberto, que está há anos possessos, se cortando, gritando, aquela coisa toda, e admirar pela libertação, ou eu olhar para os porcos que caíram precipício abaixo e acabou com o meu lucro? Muitas das vezes a gente deveria ter o coração voltado para a libertação, mas muitas das vezes nós estamos olhando só o lado financeiro, o lado material. Sim. Às vezes, por exemplo, teve ali um acidente ali do carro e tudo mais. Às vezes a gente fica lamentando muito mais pela perca do carro da pessoa do que pela libertação que Jesus deu, ou livramento que Jesus deu da vida da pessoa. E o carro como é que ficou? Em vez de... Irmão, o carro esquece, irmão. Graças a Deus que você ganhou esse livramento, né? Isso daqui vai mexer muito. É para mexer mesmo. Isso daqui é uma alfinetada. Não tem direcionamento, mas é uma alfinetada. A nossa geração é uma geração que se prepara muito para fazer uma festividade. Prepara tudo muito bonito. Só que se preocupa em ir atrás de uma alma. Não. A maior preocupação é pela organização. A maior preocupação é como eu vou receber as outras igrejas. Não é nem como eu vou receber o perdido. Meu Como Deus. eu vou receber as outras igrejas? Não, a gente tem que fazer algo bonito para ser melhor do que a igreja tal. Sabe? Meu Deus. Então, assim, não estão preocupados com isso. Com as almas. Com as almas. Estão preocupados com aquilo que se vê, que os olhos vê, que é admirável, né? O que vão me elogiar depois. E Cristo, ele mostra que não é nada disso, né? Você tem que se preocupar com a alma. E muito interessante que a gente tem um projeto chamado Projeto Semear, que o Diego, o evangelista Diego, ele é nosso líder nisso aí. E, Diego, olha para você ver que Deus está falando comigo aqui agora, nesse momento, com essa palavra, e me lembrou disso. Lá no começo a gente falou que Jesus ele enfrentou uma grande tempestade para poder chegar em Gadara. E você é testemunha disso. Meu carro acabou de fazer todas as manutenções. Eu tinha acabado de fazer as manutenções no meu carro. Meu carro foi pintado, ficou todo zerinho. E a gente estava lá para fazer a obra, fomos buscar alguns cabos. Básica, cabo, caixa. Buscar cesta básica, algumas coisas para fazer um evangelismo. E quando pensa que não, no meio do trajetório, a marcha do carro simplesmente estoura a marcha do carro, o carro quebra. Nunca havia quebrado essa peça e quebrou. Aí já tem um testemunho, um relato de um irmão que estava indo de ônibus e o ônibus bateu e várias pessoas foram machucadas. Foram lançados. Então, assim, os demônios, eles sabem onde Jesus vai chegar. Ele tenta impedir Jesus de chegar. A própria pastora, ela mora lá diversos anos. Ela estava perdida. Ela se perdeu lá no ambiente. Por conta disso, onde Jesus vai chegar, há um grande levante. Isso é muito interessante, né, Diego? Verdade, bom lembrar disso. A gente vê que essa mesma potestade que atuou lá, atua nos dias de hoje também, para impedir as grandes libertações. Mas em nome de Jesus já caiu por terra. Amém. Então, eu trago essa mensagem aqui para você também, trazendo para o nosso cotidiano. Você, que bem naquele dia que você quer ir para o culto, que você está a fim de ouvir uma palavra, sabe o que vai acontecer contigo? O pneu do carro do nada vai furar. A sua esposa do nada vai dar uma enrolada no banho.
ou se arrumando, você ou seu esposo, do nada, vai ficar enrolando para poder não ir. Mas é esse dia que Jesus ele quer trazer libertação para sua casa, para sua família, para sua vida, para você que está me assistindo. Então o conselho é esse. Se tá muito difícil ali de você chegar na igreja, no culto, não falo nem na igreja, mas numa célula, num evangelismo, no momento ali do culto, persevera, porque Deus ele quer te entregar algo. É assim também lá, Diego? Da mesma forma. Acho que a gente tem que romper essas tempestades, né, Wellington? Sim. A gente tem que enxergar além dela. Pô, Deus quer operar alguma coisa lá na frente. Então eu vou romper essa tempestade e Deus vai operar. Nossa, que gratificante. Foi gratificante demais esse episódio. E eu queria saber de você, evangelista, que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores. Antes disso, antes de deixar essa mensagem final, gostaria muito de agradecer você que nos assistiu hoje. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com uma pessoa, com seu amigo. Compartilhe. São 40, 50 minutos que a gente fala aqui do evangelho, de uma palavra. Aqui vai ter momentos que a gente vai fazer entrevista, outros momentos nós vamos falar da palavra, mas não deixe de compartilhar. Tenho certeza que Deus vai falar com alguém através da sua vida. Mensagem final, evangelista Diego. Deus. Meu, que coisa gloriosa poder falar a respeito da palavra. Se deixar, a gente vai embora. Verdade, fica aqui 2 horas. Queridos, Marcos capítulo de número 5 é um cenário de uma grande libertação. E assim como foi falado, antes de uma grande libertação sempre vai ter um grande levante, mas rompe todas as tempestades. Porque o sinal de uma tempestade, o sinal de um levante é porque Cristo quer operar alguma coisa. E essa tempestade não vai te impedir de chegar. Aquele homem gadareno, ele era improvável, mas o improvável para Cristo é só um tempinho para Deus poder entrar e operar um grande milagre. Aquele homem que era possesso agora vai ser um grande missionário. Cristo ele é expulso de Gadara. E aquele homem gadareno vai dizer, Wellington, deixa eu ir com você, Cristo. E Cristo vai falar, não, vai para sua casa. Porque por mais que Cristo ele é expulso de Gadara, ficou um mini Cristo dentro de Gadara. Meu Deus. Tem uma fragmentação, algo pequeno que Cristo fez em Gadara, que vai gerar toda uma comoção. Isso daqui é lindo. Muito lindo. Expulsaram o Cristo, mas o sinal que Cristo estava, que Cristo passou por ali, ficou. Aquele homem ele vai evangelizar toda a Decápolis. Meu Deus. A Gadara. Meu Deus, muito forte. E você comentou, desculpa gente, eu vou voltar aqui que não dá. Você comentou que ele voltou para casa, ele não voltou para o sepulcro? Não. E o texto fala que ele habitava no sepulcro. Né? O texto fala que ele habitava no sepulcro. Eu pensei que a casa dele era o sepulcro. Não, esse homem ele tem casa. O diabo ele vem para tirar a consciência, colocar você em um ambiente de morto, mas você está vivo. Foi isso que Cristo falou. O ambiente do sepulcro ele habitava, mas ele tinha uma casa. Vai para sua casa. Eu fico imaginando a alegria dele chegando na casa dele e a família dele o recebendo e perguntando o que aconteceu. Conheci alguém chamado Cristo. Meu Deus. E é justamente isso. Você não precisa conhecer totalmente todos os versículos da Bíblia para pregar. O Diego falou aqui que o gadareno se tornou um missionário de Cristo. Exato. E ele não conhecia a Bíblia, praticamente. Vamos conjecturar que ele só conheceu a Cristo. Mas só isso basta para você evangelizar seu vizinho, os seus filhos, verdade. A sua família, a sua casa, as pessoas, colegas de trabalho. Então fale de Cristo, comece a falar de Cristo. Eu quero que você fale sobre isso, Diego, para finalizar. O que eu preciso para falar de Cristo? O que eu preciso para evangelizar as pessoas? Só falar aquilo que Cristo fez na sua vida. Esse homem ele teve um encontro com Cristo e depois ele falou a respeito do Cristo. Isso daqui é muito gratificante. Ele foi para casa e falou a respeito do Cristo. Ele citou. Ele não conhecia toda a Bíblia, mas conhecia a Bíblia do Cristo. Meu Deus. A gente precisa conhecer o Cristo da Bíblia. Meu Deus. A mulher samaritana, a mesma coisa, Wellington. Ela conversou com Cristo e entrou e evangelizou toda a cidade. Ela forte. Evangelizou toda a Samaria. Maravilha. Porque conheceu a Cristo. Só é falar de Cristo. O Cristo que te libertou, fala dele. O Cristo que te curou, fala desse Cristo. Amém? Muito forte. Deus abençoe e muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Até a próxima.